Que a paz de Cristo Jesus permaneça com todos. Vamos abrir a palavra de Deus no Salmo 24. Salmo que nós acabamos de cantar. Jesus Cristo, Rei da Glória. Na Bíblia da edição comemorativa está na página 583 do Antigo Testamento. Salmo 24. Acompanhe a leitura da palavra do nosso Deus. Salmo de Davi. Ao Senhor pertence a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam, porque ele fundou-a sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem faz juramentos com a intenção de enganar. Este receberá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantem as suas cabeças, ó portas, levantem-se, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantem as suas cabeças, ó portas, levantem-se, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, nós te louvamos pela vinda do Teu Filho Jesus Cristo, o grandioso Rei da Glória. O nosso pedido é que o Senhor venha abrir os olhos do nosso coração, para que possamos contemplar a Tua Palavra, sermos edificados e transformados por ela. É no nome de Cristo que nós pedimos por Tua iluminação e Tuas bênçãos. Amém, Senhor. Você já aguardou com muita expectativa a chegada de alguém? Eu imagino que sim. Recentemente nós passamos por um período de separação causado pela pandemia, e nós ficamos privados do privilégio do contato com as pessoas que nós amamos, do contato com aquelas pessoas que no convívio, elas abençoavam a nossa vida. Ainda assim, em outros momentos da vida, nós também celebramos a chegada de alguém que está distante de nós. Pense em um parente seu que você não vê há muito tempo. Como é que nós nos sentimos quando nós nos reencontramos depois da pandemia? E como é que nós nos sentimos quando nós reencontramos a vinda de alguém que há muito tempo nós não desfrutávamos do prazer da presença dela, da bênção da vida dela? Eu tenho certeza que neste dia você deve ter celebrado, você deve ter se regozijado muito no seu coração, e eu duvido que quando você chegou na sua casa e recebeu essa pessoa, você a recebeu de maneira indiferente. Eu tenho certeza que você deve ter preparado um banquete, deve ter preparado uma grande recepção por conta da alegria, da celebração, da presença daquela pessoa que te abençoa pela presença do seu contato. Este salmo que nós temos diante de nós, ele fala de uma celebração. Ele fala de uma celebração que Davi está cantando ao Senhor por conta de um evento que aconteceu na vida do povo de Deus. Quando nós nos voltamos lá para o livro de Samuel e nós nos lembramos que houve um momento em que a presença de Deus, ela foi tirada do meio do seu povo e a presença era simbolizada pela Arca da Aliança. E aqui Davi, rememorando estes eventos, ele vem a compor o Salmo 24 e falar a respeito deste Rei da Glória que nós acabamos de cantar. Então nessa manhã eu quero meditar com os irmãos sobre essa celebração, a celebração que nós devemos a Jesus, o nosso Rei da Glória. E o que nós tanto temos aqui para celebrar? É o que nós veremos aqui na sequência desses salmos. Se você prestou atenção, nos salmos anteriores, salmos 22, 23 e agora 24, nós temos aqui salmos que são salmos messiânicos. E se você se lembra bem, o Salmo 22, ele nos fala a respeito de Jesus, o servo sofredor, ali na cruz. Lembra quando o salmista diz, Deus meu, por que me desamparaste? Relembrando as palavras de Jesus na cruz. No Salmo 23, que nós ouvimos no domingo passado, nós vemos Jesus Cristo como o bom pastor, o supremo pastor, que cuida do seu rebanho.
Mas agora aqui no Salmo 24, a visão que nos será apresentada de Jesus, o Rei da Glória, é deste grandioso Rei, deste Rei que é forte, que é poderoso, que é digno de todo louvor e de toda adoração. Dentro da tradição cristã, tanto judaica quanto na igreja cristã, nós vemos que este Salmo, ele era lido sempre no domingo de manhã. Então, no domingo de manhã, na sinagoga, havia leitura desse salmo, e é muito provável que quando Jesus Cristo, naquele domingo de Palmas, ele entrou em Jerusalém, nas sinagogas, os judeus estavam lendo esta passagem. Dentro da tradição cristã, também no dia da Ascensão, que é 40 dias depois da Páscoa, este salmo é utilizado para a celebração da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. É um salmo litúrgico. É um salmo que diz respeito à adoração e à celebração que é devida ao nosso Deus. E o que nós, em primeiro lugar, temos aqui para celebrar? Eu creio que a primeira coisa que nós temos aqui, que a palavra de Deus nos mostra, que nós temos para celebrar, é que este Jesus, que é o Rei da Glória, Ele é o Criador e sustentador de tudo o que existe. A palavra de Deus diz: ao Senhor pertence a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam, porque Ele fundou-a sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Se você prestar atenção, no Salmo, Davi ele vai nos conduzir por uma jornada. Para responder essa pergunta sobre quem é este Rei da Glória, Davi ele começa olhando para a criação, é o que nós veremos nos versículos de 1 a 2. Daí depois, os versículos de 3 a 6, ele nos conduzirá para o monte, subindo em direção à região de adoração, para finalmente nos versículos de 7 a 10, ele nos levar para dentro do templo, onde essa celebração ela era realizada, no tabernáculo onde ela era realizada. E, em primeiro lugar, Davi traz os nossos olhos para a própria criação, e ele vem aqui a nos falar que a criação, ela é o teatro da glória de Deus. Deus aqui ele é retratado como aquele a quem tudo o que existe, a terra e a sua plenitude, na sua totalidade, pertence ao Senhor. Não apenas as coisas belas da criação, as coisas naturais, mas o mundo e os que nele habitam. A doutrina da criação, e o que nós vemos aqui neste salmo, nos versículos de abertura, que nós temos de celebrar ao fato de Jesus ser o Criador e sustentador, ela nos mostra que, dentre as bilhões de galáxias que existem neste universo, dentre os bilhões de planetas, Ele escolheu esse pálido ponto azul, para manifestar a sua glória. Calvino, nas Institutas, se referiu à criação como o palco da glória de Deus. E como que uma obra que se desenvolve nesse grande palco, nós vemos que aqui nessa criação, Deus manifesta para nós o seu poder, o seu amor e o seu cuidado. Ao dizer que todas as coisas pertencem à terra e a Deus e à sua plenitude, e dizendo aqui porque Ele afundou sobre os mares e sobre as correntes as estabeleceu, o salmista aqui está nos lembrando, nos trazendo à nossa memória, aquilo que nós vemos em Gênesis no capítulo 1. Deus, pelo poder da sua palavra, trazendo à existência tudo aquilo que existe. Do nada Ele fez tudo pelo poder da sua palavra, e no Novo Testamento nós vemos que foi por meio do seu Filho Jesus Cristo que tudo aquilo que existe foi feito. Neste grande e glorioso palco que Deus criou, nós vemos que também aqui Ele manifesta o seu amor. E a percepção deste amor, nós vemos que Ele faz chover, Ele manda as coisas boas, o brilho dos raios de sol, não apenas para aqueles que são os seus redimidos, mas para todos aqueles que estão sobre a terra. Deus ele manifesta através da sua graça comum a bondade a toda a humanidade. Mas de maneira especial, nós vemos que a nós Ele manifestou o seu amor quando Ele mandou o seu Filho Jesus Cristo para viver, morrer em nosso lugar e ascender ao céu para triunfar e reinar esse universo com glória. O Deus a quem nós servimos é aquele que tem a terra sobre suas mãos. Isso deveria nos encher de gozo no nosso coração, porque se nós estamos aqui hoje,
É porque o Senhor nos deu condições necessárias, através das coisas da sua criação, para que nós pudéssemos estar aqui. Se você está com saúde, é porque Deus sustentou o seu corpo. Ele te deu alimento, Ele te deu a água para te hidratar, Ele te deu o ar limpo para você respirar. E são todas as coisas, às vezes, que nós não paramos para pensar, mas que evidenciam o cuidado de Deus sobre a nossa vida. E Paulo fala que esse cuidado estende até mesmo sobre a maneira como nós nos alimentamos. Quando lá em 1 Coríntios, no capítulo 10, quando ele vem falar sobre como os cristãos de Coríntios deviam lidar com a comida que era vendida no mercado, ele fala, olha, comam de tudo, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Deus, Ele nos tem dado grandes coisas. E em resposta a isso, a essa celebração, nós devemos também celebrar o fato de que Ele colocou sobre nós a responsabilidade de sermos bons mordomos da sua criação, de fazermos bom uso de todas as coisas que Ele nos deu. E o salmista vem aqui a dar a justificativa, por que ao Senhor pertence a terra e a sua plenitude, o mundo e todos os que nele habitam? No versículo 2 nós temos a resposta, porque Ele fundou-a sobre os mares e sobre as correntes as estabeleceu. Se no versículo 1 o salmista fala a respeito desse direito de posse do nosso Deus sobre tudo aquilo que existe, no versículo 2 ele vem nos falar sobre a razão disto e nos mostrar que este Deus é o Deus que sustenta a sua criação. Quando você lê o versículo 2 e vê Deus falando sobre que Ele fundou sobre os mares e sobre as correntes estabeleceu a terra, nós nos lembramos em Gênesis no capítulo 1. Em Gênesis no capítulo 1 nós vemos Deus, no princípio criou Deus o céu e a terra era sem forma e vazia. A terra não era propícia para a habitação do ser humano. E depois ali de ter criado a luz, nós vemos que Deus Ele faz separação entre as águas e entre a parte seca e estabelece o local ali que seria criado e desenvolvido para a criação do homem. E quando nós voltamos para a cultura do Antigo Oriente Próximo, quando nós vemos na palavra de Deus essa linguagem polêmica sendo colocada das águas do mar, as águas geralmente eram associadas com o caos, com aquilo que o homem não tinha domínio algum. E o salmista aqui ele está nos mostrando que o nosso Deus é aquele que, de onde não havia ordem, Ele trouxe ordem e criou um local para que o seu povo pudesse viver. O Deus a quem nós servimos, Ele não é apenas aquele que é dono de tudo, mas Ele é aquele que é o Criador e Ele é o sustentador da sua criação. Isso aqui não deveria encher o nosso coração de alegria? Porque o que a palavra de Deus está dizendo é que a nossa vida é a totalidade do nosso ser. Nós não apenas somos possuídos pelo nosso Deus, mas nós também somos sustentados por Ele. E é interessante quando você olha para os filmes, não sei se você assistiu os últimos filmes, esses filmes apocalípticos, catastróficos que mostram o final da Terra, uma tendência nos filmes de hoje, e até mesmo nas pesquisas e desenvolvimento científico, nós vemos que é uma busca de fuga da Terra. Então, a Terra está para ser destruída, então você já deve ter assistido aquele filme Interstellar. Então você vê aquele astronauta que ele sai em busca de um outro local porque a Terra está para ser destruída e no final terminam todos em uma cidade no espaço sideral. Quando você olha também para o principal impulso, por exemplo, de pessoas como Elon Musk com a sua empresa, com todos os seus foguetes, ele mesmo diz na sua biografia, nós vemos colocando que o seu objetivo maior é conseguir uma missão e estabelecer uma base em Marte, porque seria muito sem graça se a nossa vida se restringisse unicamente a este planeta. Mas por mais interessante que todos esses trabalhos, essas pesquisas sobre exploração espacial, sobre isso que nós vemos na cultura pop, o que a palavra de Deus nos diz é que nós não sairemos desse planeta. Esse planeta ele não será destruído pelo homem. Por mais que o homem tente, esse planeta também não será destruído por nenhum tipo de catástrofe natural, porque o Deus que criou a terra é o Deus que sustenta pela palavra do seu poder. Então, se você tem alguma expectativa de morar no espaço ou no espaço sideral, esqueça isso daí.
O que a palavra de Deus está nos colocando é que foi aqui neste local, este local onde Deus criou para manifestar para o seu povo a sua glória, a sua bondade e o seu amor. E muitas vezes nós nos perdemos no caos da existência, nas águas turbulentas, e nos esquecemos que este Deus foi aquele que fundou a terra sobre os mares, foi aquele que sobre as correntes as estabeleceu. Nós temos coisa de sobra para celebrar, o fato de Deus ser o nosso Criador. E se você hoje está passando por algum momento de turbulência, lembre-se que o Deus a que você serve é o Deus que sustenta esta criação com o seu poder. É o Deus que sustenta a sua vida com mão poderosa, e é o Deus que é poderoso para nos dar livramento, para nos dar vitória, porque Ele criou tudo aquilo que existe. Talvez você esteja desempregado, mas do Senhor é o ouro, a prata. Do Senhor é as provisões. Talvez você esteja enfermo, mas do nosso Deus é aquele que nos dá saúde, é aquele que nos cura da nossa dor. Deposite a sua esperança e nessa manhã celebre a este grande Deus, celebre ao Rei da Glória, porque Ele é o Criador e sustentador de tudo aquilo que existe. Mas em segundo lugar, Davi agora ele caminha e vai falando sobre a subida do monte. E aqui nós temos de parar e relembrar do episódio que aconteceu lá no segundo livro de Samuel, no capítulo 6. Davi ele começa aqui no versículo 3 dizendo: quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no santo lugar? No seu santo lugar. Então Davi coloca: quem é que poderá não apenas subir, mas permanecer no monte do Senhor? Seus irmãos se lembram, os montes, os lugares altos, era o local, o Éden ficava em um local alto, não ficava em uma planície. Era o local de intersecção entre o céu e a terra, e ali Deus manifestava a sua presença. Jerusalém foi estabelecida sobre um local alto, e aqui Davi vinha falar: quem subirá ao monte do Senhor? Quem permanecerá no seu santo lugar? Davi ele se lembra muito bem do episódio de quando ele venceu a batalha contra os filisteus, e os filisteus haviam levado a arca. A presença de Deus estava com o povo inimigo. Davi consulta o Senhor, você pode ler isso daí em 2 Samuel no capítulo 5, Deus diz: vai, eu vou te dar vitória. Davi vai e traz a arca, e no transporte da arca, do retorno para Jerusalém, nós vemos que Davi faz algumas coisas que não estavam estabelecidas na palavra de Deus. A arca da aliança, ela deveria ser carregada por levitas, não era por qualquer pessoa. Ela tinha de ser carregada por esses levitas, segurando os varões laterais. Mas se você ler lá em 2 Samuel no capítulo 6, você verá que Davi colocou esta arca onde? Em cima de uma, falando popularmente, de uma carroça, de um carro de bois. E durante ali o transporte, nós vemos que aquele carro estava andando, e a palavra de Deus nos diz que os bois eles tropeçaram, e uma das pessoas que estavam ali, que era Uzá, todo bem intencionado, foi para segurar a arca, e nós vemos que Deus, Ele consumiu na sua ira Uzá. E qual que foi a atitude de Davi diante disso? Ali nós lemos que Davi, a ira dele, ele ficou irado com aquilo que Deus havia feito. Só que na própria sequência do texto, nós vemos que naquele dia, Davi ficou com medo do Senhor, e Davi colocou a seguinte pergunta: como poderei levar comigo a arca do Senhor? Davi temeu diante daquilo que Deus realizou, do juízo que ele colocou sobre a vida de Uzá, e nós vemos que a arca foi levada para a casa de Obed-Edom, e ficou ali por um período, por conta deste medo, desse temor. Então, quando nós nos voltamos aqui para este salmo, nós vemos que essa pergunta de Davi traz isso à memória: quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? E Davi aqui vem a dar as características dessa pessoa que pode estar diante da presença do Senhor. Davi vem nos falar sobre o privilégio que uma pessoa tem de estar diante da presença do Senhor. E a segunda coisa diante disso que nós temos para celebrar, se em primeiro lugar é que o nosso Deus, Ele é o Criador e o sustentador de todas as coisas. Em segundo lugar, nós temos para celebrar que o nosso Deus,
Ele é o nosso Redentor, é aquele que garante o nosso acesso à sua presença. Davi estava aterrorizado com aquilo que aconteceu. E aqui nós vemos ele dizendo: quem que poderá subir e permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem faz juramentos com a intenção de enganar. Então Davi vem falar aqui 3 coisas, vem falar algo relacionado com a pessoa em si, vem falar algo relacionado com o relacionamento vertical dela com Deus, vem falar algo em terceiro lugar sobre o relacionamento dela horizontal com as outras pessoas. A primeira coisa que ele diz é essa pessoa que poderá subir e permanecer no monte do Senhor é aquele que é limpo de mãos. É aquele que tem a sua conduta justa. E é aquele que não apenas tem as suas mãos limpas, mas aquele que é puro de coração. Tanto aquilo que é externo, que evidencia a maneira como a pessoa vive a sua vida, como aquilo que ela é no interior do seu coração. Quando nós olhamos para o livro do profeta Isaías, no capítulo 1, Deus vem repreender o povo que se achegava diante da presença dele. Ele fala: olha, vocês vêm até a mim com as suas mãos, mas as mãos de vocês estão cheias de sangue. Vocês vêm até a mim com as suas orações, mas eu não escuto as orações de vocês. Davi aqui coloca que aquele que pode se achegar diante da presença de Deus é aquele que tem uma conduta justa, e a sua conduta é evidenciada pela maneira como ele vive. E a maneira como nós vivemos, ela é um reflexo daquilo que é o nosso interior, o nosso coração. E ele diz: aquele que é puro de coração, aquele que tem um coração que é puro, um coração marcado por um caráter justo. Quantos de nós podemos dizer isso? Se os irmãos se lembram bem do domingo passado à noite, nós vimos ali a vida de Cornélio, e nós vemos que a palavra de Deus nos diz que Cornélio era uma pessoa que era piedoso, que era temente a Deus, que as orações e as ofertas dele subiram até o Senhor de maneira agradável ao Senhor, mas quando você lê na sequência da narrativa, nós vemos que era necessário que Pedro fosse até Cornélio, falasse de Cristo Jesus, para que Cornélio pudesse ser salvo, para que Cornélio pudesse ser um membro da comunidade da nova aliança. Quando olhamos para a palavra de Deus em Romanos 3:23, nós vemos que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Será que nós podemos dizer de nós que somos limpos de mão e puros de coração? Nós pecamos e somos falhos. Mas o texto fala a respeito também do relacionamento dessa pessoa, vertical com o próprio Deus, e aqui ele coloca que aquele que não entrega a sua alma à falsidade. Se você olhar em outras traduções, você verá também, é aquele que não se entrega a coisas vãs, é aquele que não se entrega aos ídolos, que não coloca a sua alma, a sua confiança nos ídolos da coisa dessa criação. Quantas vezes nós, diante do palco que é o palco da glória de Deus, a criação, nós amamos mais as coisas criadas, mais as bênçãos do que aquele que é a fonte das bênçãos. Então, se nós fizermos um cheque aqui, nós veremos também que nós não podemos dizer com toda certeza absoluta, ou quer dizer certeza alguma, de que nós somos pessoas que não entregamos a nossa alma à falsidade, que vez ou outra não entregamos o nosso coração à idolatria, às coisas vãs. E o que dizer do relacionamento horizontal? Davi fala: e esta pessoa que é limpa de mãos, pura de coração, não entrega a sua alma à falsidade, ela não faz juramentos com a intenção de enganar. Então o seu objetivo jamais é o de distorcer os fatos da realidade para obter vantagem sobre alguém. Agora, quando nós paramos e olhamos para essas características todas, quem de nós é considerado como apto para se encaixar no que está sendo dito aqui? Mas nós vemos que o Salmo 24, de maneira profética, ele está apontando para o Rei da Glória, que é o nosso Senhor Jesus. Ele foi aquele que teve as suas mãos limpas e um coração puro. Ele foi aquele que não se dobrou diante da idolatria e nenhum pronunciamento falso saiu de si.
E por conta disso, Ele conquistou para nós a bênção do acesso à presença de Deus. E é por isso que nessa manhã nós celebramos que o nosso Rei da Glória, o nosso Senhor Jesus, é aquele que nos redimiu e é aquele que nos garante acesso à presença de Deus. E eu e você podemos ter acesso a essa presença, não é porque nós somos limpos de mão, puros de coração, que nós nos entregamos à vaidade, ou que não sai falsidade da nossa boca, mas pelo fato de que as bênçãos conquistadas por Cristo foram aplicadas à nossa vida. Porque a pessoa que vive dessa maneira, olha o que o salmista nos diz que acontece com ela: este receberá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração dos que buscam a face do Deus de Jacó. Se nós podemos estar diante da presença de Deus, é porque um dia o nosso Senhor Jesus Cristo viveu a vida que nós não vivemos. E por conta disso, pelo véu do seu corpo, Ele abriu o acesso ao Santo dos Santos e nos deu acesso à presença do nosso Deus. E a palavra de Deus, ela nos convida a nós entrarmos com intrepidez para buscarmos socorro em momento oportuno. E ele termina aqui dizendo no versículo 6, esta é a geração. Então estas são as pessoas que buscam a face do Deus de Jacó. E se tem alguém que não se encaixaria dentro de tudo isso, era o próprio Jacó. Mas quando nós lemos lá em Gênesis no capítulo 32, nós vemos que quando Jacó ele contendeu com Deus e prevaleceu, aquele local, Jacó deu um nome especial, ele chamou aquele local de Peniel, e o texto da palavra de Deus diz que ele colocou de Peniel, porque Jacó dizendo, vi Deus face a face, e a minha vida foi salva. Se nós podemos adentrar diante da presença de Deus, se a nossa vida está salva, é porque Jesus Cristo foi aquele que conquistou as bênçãos e a justiça para que nós pudéssemos ter acesso diante da presença de Deus. Não apenas subir, mas permanecer no monte do Senhor, que é o que nós estamos fazendo aqui nesse momento, mas é algo que nós ainda aguardamos para o futuro. Então, você tem celebrado o privilégio que Deus te dá de adentrar a sua presença? Porque às vezes nós nos comportamos diante dessa subida ao monte do Senhor como aquele alpinista que ele confia em todo o seu equipamento, em todas as coisas necessárias para ele subir, mas quando chega no meio da subida dessa montanha, ele vê que os seus equipamentos não são suficientes para isso. E a minha pergunta para você é, quem tem te conduzido na subida deste monte? Quem tem te conduzido diante da presença do Senhor? Você tem tentado fazer isso nos seus próprios méritos e esforços, ou você tem se colocado, tem fundamentado a sua vida nos méritos alcançados por Cristo Jesus? Porque nessa manhã nós somos convidados a celebrar o fato de que o nosso Redentor é aquele que garante acesso à presença do nosso Deus. E por fim, aqui nos é apresentado uma cena emblemática, onde Davi se lembra do momento da entrada da arca em Jerusalém. Se os irmãos verem ali, Davi, depois de ter observado o que estava acontecendo na casa de Bet-Edom, lembra, Davi estava com medo. Davi estava com medo da presença do Senhor ali na arca, do juízo que foi colocado sobre Uzá, mas a arca foi para a casa de Obed-Edom. E o que aconteceu com a vida de Obed-Edom no momento em que a arca esteve ali? Houve prosperidade, a bênção de Deus estava sobre a vida de Obed-Edom. Onde Deus se faz presente, a sua bênção também ali está presente. E daí pessoas foram até Davi e disseram, olha Davi, Deus está abençoando ali a casa de Obed-Edom e tudo aquilo que ele faz. Davi pede então para que a arca seja trazida de volta, e nós vemos que Davi, movido por alegria, a palavra de Deus nos diz que ele dançava com todas as forças diante do Senhor, ele estava vestido de uma estola sacerdotal, o seu coração estava repleto de alegria, com a arca sendo trazida para Jerusalém. Mas aqui nós vemos que algo mais é apresentado diante de nós. Não é meramente essa entrada da arca que representava a presença de Deus, mas nós vemos a própria chegada, a própria entrada do Rei da Glória. E a terceira razão que nós temos para celebrar aqui, é que nós celebramos que
este Rei da Glória, que é o Criador, que é o Redentor, Ele é o Rei vitorioso que nos conduz em vitória. Nós estamos aqui nessa manhã para celebrar este Rei da Glória, que é aquele que é o Rei vitorioso que venceu as nossas batalhas. O versículo 7, ele nos coloca aqui com uma personificação dessas portas. Então, alguém chegando diante da entrada de um reino, e uma pergunta é feita: levantem as suas cabeças, ó portas, levantem-se, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. E daí uma pergunta vem: quem é o Rei da Glória? E a resposta: o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Nós vemos a repetição no versículo 9, novamente: levantem as suas cabeças, ó portas, levantem, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da Glória. Aqui nós vemos o que foi celebrado e é celebrado até hoje da tradição cristã, a ascensão do nosso Senhor Jesus Cristo e a sua entrada nas regiões celestiais. O único que poderia abrir aquelas portas e adentrar no reino do Pai foi aquele que viveu de maneira perfeita, foi aquele que triunfou sobre a morte. E o que é interessante é que o que é trazido a respeito deste Rei da Glória é que ele é forte, poderoso, no paralelismo, poderoso nas batalhas. Ele é o Yahvé Tsavaot, Ele é o Senhor dos exércitos, Ele é o Senhor das hostes celestiais. Imagine se você fosse um crente da antiga aliança e estivesse participando dessa celebração. O que será que viria à tua mente quando fosse dito que quem é o Rei da Glória? É o Senhor forte e poderoso, é o Senhor poderoso nas batalhas, é o Senhor dos exércitos. Ao lembrarmos do episódio da Arca da Aliança, Deus havia concedido vitória sobre os filisteus. Mas voltando mais no tempo, nós vemos que Deus concedeu vitória ao seu povo contra o grande império do Egito. Ele destruiu as forças do faraó. Ele guiou o seu povo por 40 anos no deserto, um povo rebelde, mas ali ele deu provisão. Ele cuidou do seu povo durante a trajetória até a terra prometida. Ele concedeu vitória. Ele lutou batalhas pelo seu povo. Então este é um momento em que o povo voltava a sua memória para os grandes feitos de Deus. Nós estamos aqui para celebrar esse nosso Deus que é vitorioso. Esse Deus que, em meio às águas bravias, ao caos, é aquele que traz ordem à nossa vida. Esse Deus, esse nosso Senhor Jesus Cristo, que nos conduz ao monte do Senhor e nos coloca diante da presença de Deus. Mas é o Deus também que nos conduz em vitória em nossa jornada. Pare para pensar nos grandes feitos de Deus na sua vida. O maior de todos foi a vitória alcançada na cruz. E nós vemos ali que na cruz do Calvário ele triunfou sobre principados e potestades. Ele expôs o reino das trevas a uma vergonha pública com a sua vitória. Mas ele também foi aquele que no tempo concedeu vitória ao seu povo e concede vitória a nós hoje. E diante disso, nós devemos celebrar a este Rei vitorioso, o nosso Senhor Jesus Cristo, que nos conduz em vitória. Eu não sei como você entrou aqui nessa manhã, mas lembre-se da alegria que você sentiu quando você retornou o seu contato com as pessoas que você não podia ver durante a pandemia. Não foi um momento de alegria, não foi um momento de celebração? Pense na alegria e na celebração quando chega aquele seu parente, aquele seu amigo que você não via há muito tempo. Pense nessa alegria toda e agora nós estamos diante da presença de Deus. Volte a sua alegria, a sua celebração para o Rei da Glória que está presente aqui no nosso meio hoje. Para este Rei que é o Criador e sustentador, que é o Redentor que nos dá acesso à presença de Deus e que é o Rei vitorioso que nos conduz em vitória. E a nossa oração e o nosso aguardo é que Ele venha plenamente estabelecer o seu monte eterno, o novo céu e a nova terra, onde nós viveremos para sempre com Ele.